Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nossa aula será de História. Como vocês já sabem, né, as nossas dicas diárias, nossas dicas de estudo. Sempre num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, ventilado, para que vocês possam se concentrar, né, nas explicações, na tarefa, no vídeo, para que não tenha nenhuma dificuldade de responder a tarefinha que forem passada depois do vídeo, tá certo? Peguem o material de vocês, o lápis, o estojo, a borracha ou caderno, porque sempre no final do vídeo tem uma aula extra para vocês, uma atividade extra para vocês responderem, tá certo? Nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que era a resistência africana, né, à escravidão. Todos queriam ser libertos, todos queriam viver em liberdade. Ninguém gosta de viver preso nem prisioneiro das pessoas. Então, entre os séculos 16 e 19, milhares de africanos foram feitos prisioneiros em suas terras natais. Quer dizer, que nas terras natais foram as terras que eles nasceram e levados para servir como mão de obra escrava em diversas regiões do mundo, principalmente nas Américas. Tratado como uma mercadoria, naquele tempo o negro o escravo era tratado como mercadoria, não tinha valor, né? Porque eles eram tratados por qualquer coisa, por coisinhas baratas. Então eram mercadoria para eles que nem sempre tinham valor. Eram negociados de feira em feira, aprisionados em barracões e em porões de navios negreiros. Esses indivíduos sofriam com a fome, com a sede e com as inúmeras doenças que contraíam. Eles estavam todos ali atumultuados, muito perto, muito próximo do outro, então eles acabavam contraindo doenças. Um passava doença para o outro até sem saber, já que estavam tão próximos, não tinham direito nem de ter um espaço separado um do outro. Era todos atumultuados, então em barracões, em porões, todo mundo junto, com fome, com sede, né? Aprisionados, então eles contraíam doenças e também perdiam muito peso. E aí, devido a essa doenças que eles contraíam, né, tinha uma subnutrição e as péssimas condições de higiene nas quais eram obrigados a viver. Então, tudo isso eram fatores para que esses africanos, esses prisioneiros adoecessem. Aí aqui vocês estão vendo, né, algumas imagens. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização dos escravos, dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. Aí que vocês estão vendo, a resistência era uma luta, porque eles queriam lutar pela liberdade deles. A sociedade escravista brasileira necessitava de mão de obra para a lavoura e a mineração. Para suprir esse mercado, a maioria dos escravos africanos negociados aqui eram homens. Então, esses homens que eram trazidos para serem negociados, eles tinham a idade entre 15 e 30 anos, para que pudessem trabalhar, fazer essa mão de obra aí na lavoura e na mineração. Os senhores de escravos tinham horror, né? Não gostavam de qualquer tipo de resistência, pois além de temerem por suas vidas, eles tinham medo que os escravos se rebeliassem contra eles. Então eles tinham medo que esses escravos, né, quisessem matá-los para poder conseguir aí a resistência, para poder conseguir a liberdade dele. Também eles temiam perder todo o dinheiro investido na compra do escravo, já que eles pegavam o dinheiro deles, que eles tinham comprado escravos, então eles tinham medo que esses escravos fugissem, aí assim eles iam perder também o dinheiro que tinha sido investido. E muitos escravos fugiam, se organizavam em quilombos. Então, como eles estavam cansados de ser maltratados, de trabalhar de graça, de passar fome, de passar sede, de ficarem ali nos porões, de ficarem presos, então eles acabavam fugindo para que pudessem viver a liberdade dele longe desses senhores que queriam somente a mão de obra deles.
Na África, o quilombo era um acampamento militar, de guerreiros. E aqui no Brasil se tornou uma comunidade, se organizava para resistir à sociedade escravista. Então, se na África era um acampamento militar, aqui no Brasil já se tornou uma comunidade escravista, onde os escravos se refugiavam para poder fugir desses trabalhos. O mais famoso quilombo foi o dos Palmares, porque lá tinha muitas plantações de palmeiras. Então, por isso que ficou conhecido como Quilombo dos Palmares. Fundado na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, que hoje é Alagoas, no século XVII, mas existiram centenas de quilombos no território brasileiro. Então, quer dizer que não existia só um quilombo, existiam vários, porque em vários lugares do Brasil tinham escravos. Durante os 4 séculos em que a escravidão existiu no Brasil, muitas rebeliões ocorreram, mas pouco se conhece sobre elas, porque não foram divulgadas essas rebeliões, já que nessa época as autoridades máximas eram os próprios senhores de escravos, e pouco deles registravam esse episódio. A transmissão dos seus valores culturais talvez seja a mais importante forma de resistência dos africanos. Quer dizer que nós aprendemos muito com essa cultura. Então, muita coisa dos africanos que serviu de cultura, que serve de cultura para nós, é uma prova de que eles conseguiram vencer, de que eles conseguiram se libertar através dessa resistência que eles faziam tanto questão de lutar por ela. Os africanos e seus descendentes participaram da construção do Brasil e do povo brasileiro. E não podemos pensar a nossa cultura sem entender a nossa herança africana. Aqui, para encerrar a nossa aula, tem uma atividadezinha extra para vocês fazerem. Tia, o que é que nós vamos fazer? Como nós assistimos às aulas, essa e a aula passada sobre a resistência dos africanos, vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa resistência e escrever no caderno de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão reescrever sobre a resistência dos escravos, dos africanos no Brasil. Terminou de fazer a atividade do livro, o que é que vocês vão fazer? Atividade do livro, página 225 a 229. 225 a 229. Façam a atividade do livro, façam a atividade do vídeo, para que vocês possam ir treinando, exercitando aí o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, voltem o vídeo ou então acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Até a próxima aula, um grande beijo da tia Daniela.